Hoje eu vim falar aqui um assunto de extrema importância no quesito manifestação da nossa realidade. Vim falar sobre o poder de não nos preocuparmos, porque eu passei por uma experiência semana passada muito interessante e gostaria de trazer aqui para refletirmos. Quando a gente se preocupa muito com as coisas, com os problemas, com as dificuldades, a tendência é que as coisas continuem na mesma. E isso eu falo por experiência própria, né, devido à minha observação de quando eu me preocupo demais com algo, quando eu fico pensando demais em algo e quando eu solto, porque realmente funciona quando você solta. Você está preocupado com a conta que você tem para pagar, e você não para de pensar naquela conta, você pode ter certeza que você não vai conseguir pagar. Agora, se você pensar que você vai ter o dinheiro daquela conta, você vai conseguir pagar, você vai se livrar daquela dívida e você soltar, você esquecer, você ir fazer outras coisas, e você não pensar mais naquilo, pode ter certeza que você vai conseguir. Porque isso foi isso que aconteceu comigo. Eu tô com problemas assim em relação ao meu pagamento porque ele está sempre atrasando e eu não mudei o dia da minha fatura. Não prolonguei o vencimento, a data do vencimento. Deixei lá. E eu sempre estou recebendo meu salário muito atrasado. E este mês aconteceu o contrário. Eu recebi no dia exato de pagar a fatura. Porque eu botei na minha cabeça que eu ia conseguir, que eu ia receber. Tudo indicava que ia atrasar. Por causa do recesso, né? E aí o administrativo ficou sem funcionar por alguns dias e demoraram a enviar, né? A documentação, a frequência, enfim, essas coisas burocráticas para poder receber o salário. E mesmo assim, eu recebi no dia de eu pagar a fatura, a bendita fatura que eu estava sempre pedindo emprestado para realizar o pagamento. Estava pedindo dinheiro emprestado. E este mês foi diferente, porque eu soltei a minha preocupação. Eu disse, não, vai dar certo, vai vir no dia certo e eu vou pagar. E simplesmente esqueci. Fui fazer outras coisas, fui pensar em outras coisas e aconteceu do jeito que eu imaginei. O dinheiro caiu no dia certinho. E aí eu parei para refletir que nós devemos sempre soltar as nossas preocupações. Eu não estou falando aqui no sentido de você ser irresponsável, de você não se preocupar, de você correr atrás. Não estou falando nesse sentido. Mas no sentido de você não ter como você resolver ali naquele momento, e você pensar positivo e você soltar para o universo. Você ter fé de que você vai conseguir. Você vai conseguir, seja lá o que for, e vai dar certo. Porque quando a gente solta, realmente funciona. Eu já testei com outras coisas, né? esse, esse negócio de você soltar, você não se preocupar, você não ter ansiedade, até porque a ansiedade ela provoca o efeito Zenão, né? Você fica segurando ali o seu desejo não tem como ir para o universo e voltar realizado para você, e retornar realizado para você. E aí você fica ali naquela ansiedade, naquela preocupação, e enfim, as coisas não saem do lugar, como eu falei no início do vídeo, né? Então, é importante para a nossa realização, para a realização das coisas que a gente quer, a gente saltar. E é muito difícil saltar, né? Porque a gente quer estar no controle das coisas. A gente não quer saltar para Deus, não quer saltar para o universo, a gente quer estar no controle de tudo. A gente quer estar a par de tudo ali. E isso, às vezes, causa muita ansiedade, muita preocupação, e isso não é bom, porque vai ali gerar um efeito zenão, como eu já citei aqui. E o efeito zenão, para quem não sabe, é quando o seu desejo ele não vem para a sua realidade, ele fica paralisado lá na quarta dimensão, na quinta, não vem para você, o seu desejo não se materializa, porque ele ainda está lá no campo das ideias, né? Vocês sabem que eu sempre falo aqui que nós somos co-criadores da nossa realidade e às vezes não conseguimos co-criar do jeito que queremos a nossa realidade por causa desse impasse, que é ansiedade, preocupação.
de querer estar sempre no controle de tudo, e nem tudo a gente vai conseguir controlar. Tem coisas que nós temos que fazer a nossa parte e apenas soltar e confiar. Outra coisa também que eu não poderia deixar de falar, que além de você não se preocupar, né, de você não estar se preocupando demais, não estar se acabando em preocupação e ansiedade, que isso só vai atrapalhar a sua vida, é o fato também de você não se importar com o que as outras pessoas pensam de você. Por quê? Quando eu parei de pensar a respeito do que os outros vão achar de mim, eu comecei a progredir na minha vida. Eu comecei a fazer realmente o que eu tinha vontade, a ser eu mesma e não me importar com a opinião alheia. Até porque, se eu me importasse, eu não estaria aqui na frente desse celular gravando este vídeo. Porque eu sou uma pessoa muito vergonhosa e eu me preocupava muito com o que as pessoas iriam pensar de mim. Então, eu parei com isso e isso repercutiu, refletiu em outras situações também da minha vida. Porque você, às vezes, fica ali naquela de, eu não vou me expor, eu não quero aparecer, eu não quero que as pessoas pensem qualquer coisa sobre mim e não quero, eu não, assim, eu vou ter vergonha das pessoas me verem. E aí você não sai do lugar, porque de qualquer forma as pessoas vão falar de você, você aparecendo ou não, elas sempre vão achar alguma coisa para falar de você. Enfim, você tem que enfrentar isso, de querer se importar com o que os outros vão achar de você. Né? Como eu já falei, as pessoas sempre vão estar achando, vão estar pensando algo sobre você, independentemente de você estar fazendo algo ou não. Sempre vão ter uma opinião sobre você. Isso é impossível de não acontecer. E assim, quando as pessoas veem que você está tendo resultado com algo, aí é que elas vão falar, né? Falar bem agora. Mas enquanto você está ainda numa situação que você não atingiu ali um nível de sucesso, você ainda não tem prosperidade, você ainda está numa situação difícil na sua vida, as pessoas vão lhe criticar. As pessoas, infelizmente, vão te criticar, ou senão elas não estão, na verdade, nem aí para você. Às vezes você está ali querendo mudar de vida, quer fazer algo diferente, quer começar um canal, e você fica nessa de pensando o que é que as pessoas vão pensar de mim. Quando as pessoas verem o meu vídeo, eu vou sentir vergonha, não vou ter coragem. E aí você não sai do lugar, você fica na mesma. Quando a gente para de se preocupar com o que os outros pensam da gente, é um passo muito grande que a gente dá na nossa vida. Para iniciar e fazer realmente o que a gente gosta, o que a gente quer, buscar autoconhecimento também é importante para a gente fazer realmente o que a gente gosta, ser verdadeiramente uma pessoa autêntica, né? Uma pessoa autêntica, porque se a gente ficar se preocupando com o que os outros vão pensar de nós, nós não vamos conseguir ser pessoas autênticas, nós não vamos conseguir ser nós mesmos, nós sempre vamos tentar estar ali agradando alguém. Eu quero, tô perto de fulano de tal, eu quero ser parecida com ela para agradar ela e acaba não sendo do seu jeito que você é, para agradar os outros, para ficar parecido com os outros, e isso acaba só atrapalhando, porque quando a gente faz isso, a gente faz se afastar de nós mesmos e também fazer com que as pessoas se afastem da gente, porque as pessoas elas percebem que nós não estamos sendo nós mesmos, né? Uma pessoa autêntica, ela tem mais facilidade de fazer amizade, de falar em público. Agora, se você também fica se comparando com os outros, também não vai sair do lugar. Ser autêntico é isso, é você ser você mesmo, é você não se importar com o que os outros vão pensar de você e também não se comparar com ninguém. Porque o grande erro do ser humano é ficar se comparando. Porque, gente, quando a gente se compara, a gente se inferioriza, infelizmente, né? A gente nunca vê que a gente também é capaz. A gente sempre fica, fulano é melhor que eu nisso, fulano fala melhor que eu, fulano faz isso melhor que eu, e a gente acaba se inferiorizando, e isso é muito ruim, a gente fica travada ali sem conseguir fazer nossas coisas. Enfim, essa é a mensagem de hoje aqui no vídeo.
Próximo vídeo será sobre o princípio da polaridade, que é uma sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, uma playlist sobre os 7 princípios hermetistas. Estou fazendo vídeos sobre esse conteúdo. Quem gostou, deixa um joinha e se inscreva aí no canal que ajuda bastante.